Olá, boa noite. Começa agora mais um Frente a Frente. O programa que ajuda você a pensar o Brasil e o mundo aqui na Rede Vida de Televisão. Nosso convidado de hoje é o presidente do CONFEA, o Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, Dr. Marcos Túlio de Mello. Boa noite, Dr. Marcos. É um prazer recebê-lo aqui. Boa noite, Denise. Boa noite, Andréia. Boa noite a todos os telespectadores aí da Rede Vida. E o nosso assunto, as obras da Copa do Mundo. Doutor Marcos, vai dar tempo de deixar o Brasil tinindo para receber os turistas e os jogadores? Nós vamos receber a todos, mas eu diria que todos os empreendimentos estão previstos aí para a realização em relação aos estádios, a mobilidade urbana, a infraestrutura necessária, aeroportos, portos, nem todos estarão concluídos. Eu não tenho dúvida nenhuma, Denise, que nós vamos realizar a Copa e vamos realizá-la bem. E, se possível, ganhar também no futebol. Mas esse aspecto hoje em relação aos empreendimentos preocupa a todos nós. Mas o governo aprovou agora essa semana o RDC, o Regime Diferenciado de Contratações. O CONFEA foi contra. Por quê? Porque, na verdade, o regime diferenciado ele cria algumas excepcionalidades que nos preocupam. Nós achamos que a lei de licitações ela precisa ser alterada, mas as alterações trazidas, como, por exemplo, o regime de contratação integrada, onde você poderá ter a contratação do empreendimento, da execução do empreendimento, com a contratação do projeto base, do projeto executivo e da execução por uma única empresa com base em anteprojeto ou um programa de necessidades. É extremamente preocupante essa questão. Como assim? Por que isso é preocupante? Você poderia Porque explicar primeiro é o com um seguinte, exemplo? isso, assim, tecnicamente não tem como você, nessa etapa de programa de necessidades ou então de anteprojeto, definir claramente o que é que você precisa para a execução, nem dimensionar o custo desse empreendimento. Então, é como se você tivesse, por exemplo, olha, eu quero construir uma casa de 3 quartos. Esse é o meu projeto básico, né? Nem projeto básico, mas projeto, construir uma casa de 3 quartos. Uma casa de 3 quartos, ela pode ter projetos diferenciados, pode ter preços diferenciados, com acabamentos diferenciados. E não é possível, nessa fase de anteprojeto ou de programa necessário, você precisar o preço nem o resultado, porque nele permite várias soluções técnicas diferentes de arquitetura e de engenharia. Ou seja, então é uma contratação no escuro que o governo faz? É verdade, é exatamente isso, né? Nós não temos os parâmetros técnicos nesse momento que garantam aquilo que vai ser executado. Porque o normal é a pessoa vai... Por exemplo, eu quero construir uma casa, aí eu vou contratar uma pessoa para fazer um projeto dessa casa. A questão dos pisos, fundações, não é? Isso, se eu estiver errado, você me corrige. Está correto. Aí daí faz o projeto. Aí depois eu vou ver alguém para construir a casa. São contratações diferentes. Exatamente. Para você pensar um pouquinho... O governo vai botar tudo num pacote só? Num pacote só. A questão é exatamente essa, Denise. Quando nós vamos construir qualquer empreendimento, seja ele público ou privado, quais são as fases? Eu primeiro faço um estudo preliminar daquilo que é o local onde é que eu vou construir, o que eu quero, o programa de necessidades, faço uma avaliação técnica das alternativas, desenvolvo o anteprojeto, depois de desenvolver o anteprojeto, eu desenvolvo o projeto básico, depois o projeto executivo, e hoje mesmo no privado eu tenho que aprovar isso na prefeitura primeiro, antes inclusive de iniciar qualquer possibilidade de começar um empreendimento. Em qualquer país do mundo é assim também. Agora imagina você buscando dar uma celeridade, querer fazer tudo isso com uma única empresa, principalmente com recursos públicos, né? Nós não temos condição de precisar tecnicamente o preço e o que vai sair no final. Ou seja, fatalmente, depois vai parar tudo no TCU. Uma contratação às escuras mesmo. Mas, doutor, e o que já começou? Fica nesse regime, fica no outro? Como que é? Na verdade, é o seguinte, a aprovação agora dessa medida provisória no Congresso e remetida à presidente ainda à sanção, ela prevê que para todos os empreendimentos da Copa e também da Olimpíada em 2016, poderá ser adotado esse sistema. O que nos preocupa é o seguinte, porque pelas informações que tem, 70% dos projetos da área, principalmente mobilidade, já estão na fase ou de contratação do projeto ou de execução do projeto. Então vai ser um pouco ineficaz para poder resolver os problemas dos atrasos que nós estamos tendo. Há problemas de toda ordem, há problemas nos estádios, e a indefinição, por exemplo, em São Paulo até hoje.
Há uma indefinição em Natal ainda também até hoje. Nós temos problemas nos aeroportos, que ficou muito evidenciado naquele relatório que foi apresentado. E aí é verdade, nós não teremos condições de executar todas as obras previstas nos aeroportos para poder atender às necessidades, aí vão ter que executar em parte aquelas atividades. Mesmo o processo de privatização não vai conseguir dar a celeridade necessária para nos aeroportos que seriam privatizados ter executado, mesmo com iniciativa privada, né, todos esses empreendimentos. Até porque nenhum modelo foi definido ainda, Nem né? O ainda modelo está de privatização dos aeroportos. Exatamente, exatamente. E essas questões do ponto de vista de aeroportos, a questão inclusive da mobilidade urbana, que é preocupante para poder dar acesso inclusive aos estádios, ela é mais preocupante porque nós não queremos só infraestrutura e empreendimentos para realizar bem a Copa. Nós queremos deixar um legado para que toda a sociedade se beneficie desse conjunto de obras que vão ser executadas. Então, os empreendimentos, principalmente de mobilidade urbana, que é o grande problema de todas as 12 cidades, todas sem exceção, têm problemas, são questões que nos preocupam, porque algumas têm indefinição, inclusive, de que sistema de transporte adotar até hoje, também estão indefinidos. Nós vamos adotar a VLT, nós vamos adotar, entendeu, outro sistema. Qual é o sistema que vai ser adotado? Tem cidades, sede, que ainda não definiu os sistemas a serem adotados. Ainda não definiram? Olha, Cuiabá, eu diria para você que é uma que não definiu ainda esse sistema que seria adotado, o VLT ou o BRT, como é que seria essa solução. Outros, inclusive, estão em discussão também como é que nós vamos adotar outros sistemas também para ampliação da malha urbana, para poder atender uma maior velocidade do processo como um todo. Então, esses empreendimentos de infraestrutura também estão bastante atrasados e alguns são críticos. Você pega, por exemplo, nós tivemos agora, acabamos de realizar 11 audiências públicas em 11 dessas 12 cidades-sedes. Só estão faltando agora Porto Alegre. E aí, no dia que nós fomos realizar, por exemplo, lá em Recife, aconteceu uma chuva. O nosso evento ficou paralisado aproximadamente o início dele por 2 horas, porque ninguém tinha mobilidade, porque havia uma inundação na cidade, ninguém conseguia chegar para um evento, uma questão rotineira. Isso já está acontecendo. Isso foi quando? Isso foi agora, mês passado. Ou seja, junho, que é justamente a época da Copa do Mundo. Exatamente. Então, essas questões preocupam. Se você pegar aí também algumas situações de portos, como nós temos, por exemplo, em Manaus, nós temos portos a serem resolvidos também, além da questão da mobilidade. Nós temos também situações aí a analisar na solução, principalmente dos empreendimentos privados para a questão de hotéis, que é um problema gravíssimo que nós temos hoje no país. Né? Nós temos uma capacidade hoje hoteleira já completamente ultrapassada. Várias cidades hoje já estão completamente sem condição de ampliação. Você vê aqui, por exemplo, em Brasília. Brasília, nós não temos a condição, inclusive, de garantir em determinados momentos, principalmente no final do ano, né, leitos para todos. Vai ser ampliado em número suficiente para poder atender? É lógico que nós temos soluções alternativas, que eu acredito que vão ter que ser adotados, tanto para os empreendimentos de infraestrutura que vão ser realizados na área de mobilidade, como também no sistema hoteleiro. Na Europa também aconteceu isso, na Copa da Alemanha, na Copa da França, também agora na Copa da África do Sul, aconteceu situações como essa. O que acontece? Você não tem todos os seus empreendimentos prontos, tem parte dele pronto, você dá um feriado no dia do jogo, retira da carga que está ali da rede, né, todo um trânsito que atenderia, por exemplo, comércio, escolas e tudo mais, para poder privilegiar, tá certo, o acesso aos estádios. Você pode fazer também, não tendo o número de leitos total, isso foi adotado, um sistema, inclusive, que as famílias vão, então, oferecer também aí condições de alojamento para pessoas nos seus apartamentos. Isso também aconteceu na Europa como um todo. Mas isso seria uma alternativa, não Isso na verdade é o jeitinho, né? Que não deveria acontecer, não. Porque o que nós gostaríamos é que tudo aquilo que foi programado, e é uma grande oportunidade, sim, porque ele mobiliza, né, os setores econômicos, mobiliza, inclusive, as visões de cidade, de projeto que nós temos, coloca a nu também as necessidades da infraestrutura, né, porque todas elas estão estranguladas. Você pega, por exemplo, São Paulo, a gente brinca, todos os ramos. Mas o que foi feito nesses 18 anos do governo Lula? Ele disse que nunca antes nesse país se construiu tanto. Não, melhorou bastante a nível de planejamento, as coisas todas, mas nós precisamos entender que nós tivemos muito poucos investimentos públicos até aproximadamente 2004, 2005.
Nós não tínhamos investimentos histórico, públicos. né? Histórico. Né? Nós fizemos redução década de do 80, década de 90, tá certo? Até 2004, eu diria, teve muito baixo investimento público na infraestrutura brasileira. Né? Então, esse planejamento de verificar as necessidades, alocar recursos para poder executar empreendimentos, ele é muito recente no país. E isso é positivo. Agora, nós não tivemos o planejamento adequado e a celeridade para poder atender para a Copa de 2014 todos os empreendimentos necessários. É essa questão que aí nós tentamos resolver como? Através de alteração do processo licitatório, como se esse fosse o problema principal. E não é. O problema principal, então, qual é? Falta de planejamento. Falta de planejamento. E agora querer fazer tempo tudo ao hábil, mesmo tempo, exatamente. correndo. De qualquer jeito. Esse é o problema principal, porque que você pega, por exemplo, em qualquer país do mundo, a fase de planejamento, elaboração de projeto, dependendo do porte do empreendimento, leva de 2 a 5 anos. E se executa o empreendimento em 1 ou 2 anos, quando é um empreendimento muito grande, com um prazo um pouco maior, mas com todos os elementos definidos. É isso que se faz em qualquer país do mundo para poder, inclusive, obter o resultado desejado. Quando você não faz isso em tempo anterior, você quer julgar para o processo da contratação, que seria o RDC, toda a responsabilidade para a celeridade do processo. Né? Com consequências terríveis do ponto de vista do resultado da qualidade que vai ter, do custo do empreendimento que você vai ter nessas questões e, principalmente, de você não ter a melhor solução. Porque a melhor solução exige inteligência, análise de alternativas técnicas, de projeto, para poder buscar, dentro de várias alternativas técnicas existentes, qual é a melhor, qual é de melhor custo-benefício. Isso nós estamos tentando eliminar. Muito bem, nós vamos agora fazer um intervalo rapidinho, voltamos já com mais informações sobre as obras da Copa no Brasil. Voltamos a apresentar o programa Frente a Frente, com a presença hoje do presidente do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, Dr. Marcos Túlio de Mello. Falamos sobre as obras da Copa de 2014. Doutor, nessas 11 cidades que vocês já visitaram, que o Confea já visitou, qual tem as obras mais atrasadas? Olha, na verdade tem uma preocupação em várias delas. Eu diria para você que hoje há uma preocupação muito grande sobre o aspecto mais geral de mobilidade com Cuiabá. Há um atraso significativo e há um problema sério lá. Há um problema no estádio, principalmente na solução do estádio de São Paulo. Há um problema grave também na questão da mobilidade em relação a Recife. Há problemas aí também para a gente poder definir nos aeroportos, em 9 dessas 12 cidades, temos problemas nos aeroportos, há uma preocupação muito grande. Eu diria para você que a questão de aeroporto que nós vislumbramos como a melhor solução era o de Recife, então tem que analisar caso a caso. Né? Recife tem a melhor solução hoje de aeroporto, vai ter pouca intervenção. Manaus, aeroporto é um caos. Né? Manaus é um caos. Você tem a situação que hoje já acontece aqui em Brasília, que vai precisar da ampliação, a questão de Congonhas em São Paulo, e no Rio de Janeiro, Belo Horizonte é problemático para danar aeroporto também. Alguns têm investimentos mais avançados. Você pega, por exemplo, na questão de mobilidade urbana, Belo Horizonte está mais avançada, iniciou vários empreendimentos, algumas já em conclusão ainda esse ano de 2011. Você tem, por exemplo, a solução em São Paulo de mobilidade está muito focada em metrô, ampliação das linhas de metrô, que é um foco correto também sobre os aspectos, mas que não resolve integralmente as interligações que precisam ainda ser complementadas. Então, eu diria para você que nós temos problemas em todas as cidades, alguns